Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com a videoaula referente à atividade de matemática 8 do ensino fundamental. O nosso assunto hoje é introdução à porcentagem. Bom, então vamos entender um pouco mais sobre essa porcentagem. A ideia de porcentagem, ela está muito ligada à ideia de frações, ou uma ideia de parte por um todo, visto que sempre tem-se como referência o inteiro, ou nesse caso, 100%. Quando expressamos x%, é o mesmo que expressar x sobre 100. Vejamos dois exemplos. Aqui, 25% é igual a 25 dividido por 100, ou, fazendo essa divisão, temos 0,25. 18% nós podemos representar com a fração 18 sobre 100 ou pelo número decimal 0,18 ao fazer essa divisão. Mas aí você pode perguntar, Antoneide, para que serve a porcentagem? A porcentagem ela serve para representar. Eu sempre gosto de enfatizar esse nome, representar. Ela representa uma parte ou uma fração de um total, certo? Essa fração ela é representada de maneira prática, através do número desejado e do símbolo da porcentagem, que é esse símbolo aqui, né? Que a gente já conhece. Vamos ver aqui esse exemplo. Em uma oficina mecânica, há um total de 100 carros, 65 que funcionam e 35 que não funcionam. Nesse caso, a porcentagem de carros prontos para entrega é de 65%, ou seja, 65 de um total de 100 carros, 65 sobre 100, que representa 65%. E de carros que não funcionam, ou seja, que ainda precisam ser avaliados e reparados, é de 35%, porque é 35 que não funcionam sobre um total de 100 carros, que fica 35%. Bom, então a gente vai entender como fazer esse cálculo de porcentagem. É muito importante a gente ter entendido o que é o símbolo, é muito importante saber que representa parte de um todo, mas também nós precisamos ir para a prática, né? Vejamos aqui o primeiro exemplo. Quanto é 25% de 90? Eu vou tentar fazer de duas maneiras, certo? Porque eu sei que isso é bem comum. A gente vê tantos por cento de um valor e as pessoas normalmente não sabem fazer. Então, vamos lá. Quanto é 25% de 90? Ou seja, ele quer parte desse meu todo aqui, que é 90. Então, o primeiro passo é transformar numa fração, 25 sobre 100, e depois multiplicar pelo todo. Aí, a maneira que você vai resolver isso daqui, a primeira é a seguinte: você pode multiplicar 25, que é o numerador da fração, pelo 90, e repetir o 100. E a partir daqui você pode simplificar, ou eu posso cancelar esse zero com esse zero daqui, ficando só 25 vezes 9 sobre 10. Multiplica 25 vezes 9, que dá igual a 225, e repete o 10. E finaliza dividindo essa fração aqui. 225 dividido por 10 dá igual a 22,5. E o que significa esse valor aqui, Antoneide? Significa que 25% de 90 é igual a 22,5. Outra maneira de resolver é você dividindo logo a fração e depois multiplicando pelo seu inteiro. Aqui, lembrando que a gente multiplicou logo o numerador pelo número inteiro e repetiu o 100. E nesse segundo modelo, digamos assim, outra maneira de fazer, eu vou dividir 25 sobre 100, que dá igual a 0,25, e em seguida eu vou multiplicar por 90. O que vai acontecer? Como é só outra maneira de fazer, tem que dar o mesmo valor. 0,25 vezes 90 também dá 22,5. Nesse segundo exemplo, ele vem contextualizado. No exemplo anterior, quando ele pede para a gente calcular 25% de 90, é algo bastante direto. Ele quer saber quanto é parte de um total de 90. Nesse exemplo aqui,
ele envolve uma situação e a gente precisa entender o quê? O que a questão nos fornece e o que ela nos pede. Então vamos ler primeiramente. Em uma geladeira existiam 40 ovos, dos quais já foram utilizados 85%. Quantos ovos ainda restam? Então a gente precisa entender. Eu tenho 40 ovos e ele já foi utilizado 85% dos ovos. Então, de um total de 40, já foi utilizado parte dele, e essa parte é 85%. Quantos ovos ainda restam? Então, vamos anotar o que a questão nos fornece. Ele está me dizendo que 40 ovos representa 100%, que é o meu total, que a gente já entendeu isso. E 85% desses ovos já foram utilizados. Então, como o meu total é 100%, se eu já utilizei 85%, o que falta para 100% é 15%. Então, é necessário eu calcular apenas 15% de 40%. Como se faz esse cálculo? Da mesma maneira que a gente fez o exemplo anterior. A gente vai calcular parte, 15%, de um total de 40%, que é justamente os ovos que ainda restam. Então, o cálculo matemático vai ser transformar 15% em fração e multiplicar pelo meu todo. Então, a maneira que você pode resolver fica a seu critério. Então, eu vou multiplicar o numerador pelo inteiro e repetir o 100. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero, ficando apenas 15 vezes 4 sobre 10. Vou multiplicar 15 vezes 4, que dá igual a 60, e repetir o 10. E aqui eu posso fazer a divisão. Ó. Cancelo 0 com 0, vai ficar 6 dividido por 1, que resta 6. Antoneide, o que significa isso? Que restam 6 ovos na geladeira. Outra maneira que nós temos de calcular a porcentagem é através da regra de 3. Sempre que nós utilizarmos essa regra no intuito de determinar porcentagens, nós devemos, primeiramente, relacionar a parte do todo com o valor de 100%. Vejamos aqui esse exemplo. Ó. Determine o valor de 95% de 105. Então, eu posso calcular da maneira que a gente acabou de aprender? Podemos. Aqui é outra maneira, através da regra de 3. Eu sugiro que se utilize sempre esse quadrinho aqui, para facilitar. Então, ele quer que eu determine o valor de 95% de R$105. Então, aqui a gente tem real versus porcentagem. Então, o que ele está querendo saber é quanto vale 95% do meu total de R$105. Então, esse meu total eu relaciono a 100%. Então, 105 está diretamente relacionado a 100%. Onde esse valor aqui, X reais, que a gente vai descobrir, está para 95%. Perceba que o todo, no caso 105, está sendo relacionado a 100%, certo? Que é o que eu acabei de falar. Então, como nós vamos calcular? Nós vamos multiplicar os meios, certo? Pelos extremos. Eu oriento começar a multiplicar sempre pela incógnita, né? Então, 100 vezes x, aqui, é igual a 105 vezes 95, aqui. Então, eu vou repetir essa parte aqui, ó, 100 vezes x, aqui, e vou multiplicar 95 vezes 105, que dá igual a 9.975. O meu próximo passo, como eu quero encontrar o x, e eu já fiz a multiplicação, eu passo esse número que está multiplicando x, dividindo o 9.975. Aí fica x igual a 9.975 dividido por 100. Logo, o meu x vai ser, fazendo essa divisão, R$ 99,75. Portanto, a conclusão que eu tiro é 95% de R$ 105 é igual a R$ 99,75.
Nesse segundo exemplo, a gente também vai resolver por regra de 3. Agora, eu queria que a gente prestasse bem atenção na leitura dessa questão. Em uma sala de 40 alunos foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esportes? Pessoal, talvez, num momento assim, né, supetão, se a gente visse lá numa questão de múltipla escolha, visse o número 30, talvez você já achasse que, né, bem fácil a questão. Só que se você prestar atenção, ele está pedindo qual é a porcentagem, ou seja, qual é o valor que representa esses 30 alunos, né? Então, vamos entender, ó. O meu todo, meu 100% é 40 alunos, ou seja, 40 alunos está diretamente representado pelo meu 100%. 30 alunos, quantos por cento são? Eu digo que essa tabelinha ajuda porque às vezes ela fica mais clara, né? Quando você entende como preencher. Então, se eu quero saber quantos por cento representa esses 30 alunos, basta eu multiplicar os meios pelos extremos. Então, vamos lá. 40 vezes x é igual a 100 vezes 30, ou 30 vezes 100, não importa. Então, eu vou repetir esse 40 vezes x, igual 100 vezes 30 dá 3.000. Como aqui é uma multiplicação, esse 40 vai descer dividindo esse 3.000. Então, vai ficar x igual a 3.000 dividido por 40. X igual 3.000 dividido por 40 dá igual a 75. Então, x é igual a 75%. Então, o que nós concluímos? Temos que 75% dos alunos dessa classe gostam de esportes, né? Logo, esse 75% representa 30 alunos dessa sala. Gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.